João capítulo 5, verso 19. A palavra diz assim: Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também. Olha que texto poderoso, irmãos. Homens que dão destino. Eu tenho falado um pouco sobre destino aqui nessa igreja. E eu queria só, antes de entrar especificamente naquilo que eu quero falar, eu quero falar um pouco aqui sobre destino, porque eu creio que é muito importante você compreender isso. Ter destino é saber para onde você está indo. Quantos aqui sabem para onde estão indo? Ter destino é saber para onde está indo. E ninguém tem aquilo que não recebeu. E ninguém tem aquilo que você não recebeu. E ninguém pode compartilhar daquilo que não tem. Se você não recebeu, você também logo não pode compartilhar disso com ninguém. Eu só posso dar destino para alguém se eu tenho destino, se eu conheço para onde eu estou indo. Jesus, ele disse: porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Ou seja, muitas pessoas não sabem para onde estão indo, no entanto estão conduzindo pessoas. Especificamente falando de pais, né? O pai é aquele que conduz a família, é aquele que é usado por Deus para dar direção, sabe? Então, há um tempo atrás eu preguei aqui, eu falei algo: um avião, ele não decola sem antes saber onde primeiro ele vai pousar. Ou seja, quando Deus disse lá pelo profeta Isaías: eu anuncio o fim desde o princípio, antes de nós iniciarmos um caminho, primeiro nós precisamos saber para onde estamos indo. Primeiro nós precisamos ter um destino certo e seguro em Deus. Porque um voo seguro é aquele que você sabe aonde que você vai pousar. Antes de ensinar os seus filhos a voarem, ensine primeiro a eles o destino. Às vezes nós pais queremos preparar nossos filhos para voar alto. No entanto, se você primeiro não der a ele um destino, você estará ensinando o seu filho a ser uma pessoa irresponsável. Uma pessoa que teve uma visão do seu destino, nada vai poder parar essa pessoa ao longo do caminho. Jesus, ele disse: eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. A pessoa que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, está perdido. O homem que sabe de onde veio, ele conhece a sua origem. O homem que sabe de onde veio, ele conhece a sua força. Uma vez que você sabe de onde você veio, você sabe que você não veio do macaco. Você sabe que você não veio da explosão, mas você sabe que você veio de um Deus criador. Quando você sabe disso, você sabe que a sua força também vem desse mesmo Deus que te criou. A nossa força, ela passa a ser maior quando você conhece a sua origem. Ou seja, o homem que sabe de onde vem e sabe para onde vai, ele tem autoridade de dar destino para outras pessoas, de ensinar o caminho para outras pessoas. Eu quero que você, pai, que está aqui nessa noite, compreenda uma coisa: a coisa mais importante que você pode dar ao teu filho não é herança, é um destino. É conduzir o teu filho para um lugar certo. Deus disse aos filhos de Israel: eis que estou tirando vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Deus não disse: vou tirar vocês daqui para caçar um lugar para levar vocês. Deus disse: eu estou tirando e eu já tenho um lugar preparado para vocês. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou e eu volto. Eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Ou seja, Jesus não nos tira do mundo para caçar um lugar para nós, irmãos. Nós temos um destino certo em Deus. A coisa mais valiosa que Jesus deu a mim e a você foi um novo destino. Jesus
é esse caminho, ele disse, que leva a esse destino, preparado para cada um de nós. Pais com destino dão destino aos seus filhos. Muitos pais vão deixar seus filhos pobres, porque a única coisa que vai deixar para os seus filhos é herança, mas não vai lhes deixar um destino. Ficarão perdidos, sem saber para onde ir. Não adianta o seu filho saber o que fazer, se ele não sabe para onde ir. Você pode deixar os teus filhos instruídos quanto a fazer as coisas necessárias para ele vencer. Ele sabe para onde ir? Se ele não sabe, ele está perdido. Pais que entregam herança para os seus filhos, que deixam herança para os seus filhos, mas que não deixam primeiro nos seus filhos um legado, um destino de Deus, eles deixarão os seus filhos ricos, mas perdidos. Se você deixa a herança para os seus filhos, apenas herança, é apenas pela herança que eles vão viver. O salmista diz: como flecha nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Os nossos filhos são como flecha nas nossas mãos. A força e a precisão da flecha não está na flecha, mas em quem lança. A força da flecha e a precisão da flecha não está na flecha, mas naquele que a lança. Por isso, às vezes nós vemos muitos filhos fracos, dementes. Você vê uma geração de jovens crescendo fracos, muitos deles dementes, imprecisos, erram o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo. Sabia disso? Pecado significa errar o alvo. E muitos filhos têm sido esse filho fraco, que não acertam o alvo, imprecisos. Por quê? Porque são lançados por pais fracos e sem firmeza. Que nós, pais, precisamos compreender que os nossos filhos não é um brinquedinho, um bibelôzinho que Deus deu a você. Os nossos filhos são herança do Senhor e eles, cabe a nós instruí-los para que eles sejam pessoas bem-sucedidas. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Nossos filhos acertarão o alvo e serão fortes, porque o Senhor estará levantando homens poderosos aqui nessa noite. Homens que lançam os seus filhos com força e precisão. A questão não é quem você é ou quem é contra você. A questão é quem te enviou. Quando Deus fala a Moisés, quando ele está com medo ali, dizendo: Deus, mas quem sou eu para que vá diante de Faraó? Ele diz: Moisés, não é quem é você, é quem é com você. Eu sou contigo, ou seja, eu estou te enviando. Você não está indo por conta própria, tem alguém que te respalda, tem alguém por trás de você. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, assim eu também envio vocês. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa. Assim como Deus, assim como o Pai me enviou, assim eu também envio vocês. Todo pai tem a missão de enviar os seus filhos. Sabe, toda pessoa enviada, ela se torna mais forte. Irmãos, você ser enviado faz toda a diferença na sua vida. Porque você sabe que tem alguém com as mãos nas suas costas, sabendo que se você de repente fraquejar, alguém vai estar atrás de você para sustentar você. Essa é a função dos pais, sabe? A segurança dos pais gera confiança nos filhos. Repita isso, diga: a segurança dos pais gera filhos confiantes. Filhos que crescem sem esse respaldo de pai e de mãe, ele é desconfiado, ele não tem confiança, ele tem síndrome do pânico. Ele às vezes torna-se pessoas até mesmo mais violento, porque ele tem medo de tudo.
Pessoas que crescem com esse instinto mais violento, é porque ele cresce entendendo que não tem ninguém por ele, irmãos. Então ele tem que se defender de tudo. Mas quando você sabe que você tem um respaldo de um pai, você tem confiança. Você cresce com confiança no seu coração. Filhos que crescem com respaldo do pai, se tornam filhos confiantes. Por isso Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Ou seja, eu estou com as minhas mãos nas costas de vocês, empurrando vocês e dizendo: vai. Essa missão é para vocês. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Porque há um Pai que enviou um Filho e há um Filho que nos enviou. Queridos, como é bom ver filhos que crescem nos passos do Pai. Como é bonito de ver famílias que os filhos honram os seus pais, que os pais ensinam bem os seus filhos e os filhos honram o legado dos seus pais. A palavra de Provérbios é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A sua principal missão nessa terra, papai e mamãe, é ensinar o teu filho no caminho. É conduzir o teu filho no caminho com ele. Para isso você precisa conhecer esse caminho. Para isso você precisa estar no caminho com os teus filhos. Aquele papo de faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, não funciona com ninguém. Você sabe disso. E muitos pais querem viver isso. Querem ver os filhos prósperos, querem ver os filhos servindo a Deus, querem ver os filhos envolvidos com o que é o certo, mas ele mesmo não está trilhando aquele mesmo caminho, ele mesmo não se envolve naquele caminho que ele quer ver o filho seguir, mas diz: filho, faz isso, mas ele não faz. Nós pais precisamos destravar os nossos filhos, irmãos. Todo ser humano nasce com um potencial gigantesco dentro de si. A palavra diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Por que que alguns conseguem se sobressair na vida e outros não? Porque eles se conformam, que nasceram para ser pequenos, que quem cresce é fulano, é Bertano. Não, se alguém cresceu, eu também posso crescer. Se alguém alcançou, eu também posso alcançar. E quem é que desbloqueia isso nos filhos? É os pais. Interessante, muitos pais dizem aos seus filhos: olha, filho, no meu tempo era assim. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim. Sim, eu quero convidar você, pai, a parar de tentar fazer o teu filho compreender esse tempo com a visão do passado. Assim você está enfraquecendo seus filhos. Diga: filho, hoje as coisas são assim, e você tem que viver assim. A ensinar os nossos filhos, irmãos, a viver no tempo deles. Eles não vivem no seu tempo. Quem aqui tem 30 anos sabe o que é não ter um telefone. Os jovens, as crianças hoje já nascem nesse mundo. A gente precisa ensinar os nossos filhos a viverem nesse tempo. Então, pais fortes não dizem para os seus filhos: no meu tempo era assim, no meu tempo era assim. Não, pais fortes, filhos, e hoje as coisas funcionam assim, e amanhã será assim. Porque pais de destino vai ensinar os seus filhos a viverem o hoje e terem visão do amanhã. Sabe, a ensinar o seu filho, fazer ele entender que hoje as coisas funcionam assim, e ele tem que aprender a desenvolver a vida dele nesse tempo que ele está vivendo. E que amanhã tudo vai ser diferente, as coisas vão mudar, muita coisa vai se modernizar, e que eles precisam se adequar. E contudo, mesmo que as coisas se modernizem, há uma coisa que não pode mudar: o temor do Senhor nos seus corações. Glória a Deus. Então, pais com destino ensinam os seus filhos a viverem o hoje, com uma perspectiva do amanhã. Vemos muitos pais preocupados em apenas deixar herança para os seus filhos.
E como eu vejo pais se matando de trabalhar, apenas pensando nos filhos. Essa deve ser a sua menor preocupação. A sua maior preocupação deve ser em deixar nos seus filhos um legado, porque herança, amanhã, eles gastam, mas o legado que você deixa aqui, eles serão obrigados a levar até o último dia da vida deles. Eu falei aqui, se você deixar muitas heranças para o seu filho, mas você não deixar ele, uma pessoa instruída e entendida, sabendo para onde está indo, é alguém rico, mas perdido. Nós não dependemos de herança de homens, quando nós já somos herdeiros de Deus. Já somos herdeiros de Deus. Então a gente fica preocupado, se eu não deixar, meu filho vai passar fome, se eu não deixar. Irmãos, entenda uma coisa, eu creio que há muitos aqui, que já tem 30, 40 anos de idade ou mais, que não recebeu uma arruela do seu pai. E no entanto, olha quem você se transformou hoje. Se você puder deixar herança para os seus filhos, glória a Deus. Deixe carros, bens, fazendas, mansões. Se você puder, é maravilhoso. Mas esse não deve ser a sua prioridade. A sua prioridade é deixar filhos instruídos no mundo, para depois os seus filhos não dar prejuízo a ninguém, para depois os seus filhos não tirar a vida de ninguém, para depois o seu filho não brincar de família, para depois seus filhos lidarem com a vida de forma responsável. E aí a gente vê os pais hoje, bilu. Queridos, eu fico triste quando eu vejo pais dominados por filhos. E pior de ver quando o filho ainda é criancinha ainda. O filho só faz o que quer, come se quiser, vai dormir se quiser. O filho fala, não, então tá bom. Quando você quiser, você fala para papai volta de novo, tá? Você quer dormir, filho? Não vou dormir. Então tá bom, quando você der sono, eu venho te botar para dormir, tá? Você quer comer, filho? Não, eu não quero comer. Pois, tá bom, quando você estiver com fome, papai vem. As coisas funcionavam assim antigamente, irmãos. No entanto, qual é a geração melhor? Essa que está nascendo agora ou a nossa? Não quero, isso quer não, pois vai fazer mesmo sem querer. Você não está aqui para mandar em nada. Você quer mandar? Quando você tiver a sua casa, casado, bonitinho, você manda lá, aqui quem manda sou eu. Amém ou não, irmãos? Pais que dão destino, pais que instruem seus filhos no caminho em que devem andar, pais que não geram filhos fracassados, fracos, pais que geram, hoje você vê uma geração demente. Sabe, nós temos uma missão, irmãos, de instruir nossos filhos e colocar o evangelho neles. Não podemos estar preocupados em deixar herança, quando você tem que dizer, filho, ei, herança, isso é o de menos. Você já é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Essa herança aqui, isso aqui é essa Hilux, essa fazenda, isso aqui é besteira. Você é herdeiro de Deus, você tem uma vida eterna, você tem um céu de glória, há uma salvação que te aguarda no céu. Amém ou não, irmãos? Há algo de Deus preparado para você. Essa herança da terra não é nada comparado à herança de Deus para você. Filhos focados apenas na herança desprezam seus pais. Olha o que o filho pródigo fez. O pai era riquíssimo, mas o pai também era amoroso, o pai era bom, o pai era maravilhoso, mas o foco dele era a herança. Filhos focados apenas na herança, eles desprezam os seus pais. A palavra do pai ao filho é: este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Jesus saiu da água, após ter sido batizado, há uma voz que saiu do céu e disse: este é o meu filho, amado, em quem eu tenho prazer. Queridos, entenda uma coisa, filhos amados não mendigam o amor do mundo. A criança cresce saudável quando ela tem o equilíbrio entre a correção severa e o amor profundo. Sabe, tem pais que é extremista, né? Irmão, todo extremista só faz besteira. Menino, sim senhor papai, os filhos em casa tem que, né? Cadê o amor, pai? Você dá para o seu filho? Não, só dou, sinto quando erra. Você reconhece quando você erra com ele? Você pede perdão aos seus filhos quando você erra com ele? Tem pais que erram com os filhos, mas não sabe pedir perdão. Não, peça porque eu sou o pai. Se você erra com seu filho, você não pede perdão para ele pelo seu erro com ele, você está ensinando que ele não precisa pedir perdão para as pessoas. Quando você erra, filho, perdoa o papai errou com você. Sabe, filhos amados, não vão mendigar o amor do mundo lá fora, porque ele é amado dentro de casa. Esse é o meu filho amado, sabe? Tenha prazer de honrar os seus filhos publicamente. E a palavra que nós lemos no começo, para nós encerrar aqui, irmãos, foi João 5,19, diz assim: eu lhe digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Nenhum filho pode fazer nada de si mesmo. Tudo que uma criança faz, ela aprendeu com alguém. Com quem os teus filhos estão aprendendo? Com você ou com o mundo? A palavra diz também, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Olha isso aqui, ou seja, o senso de certo e errado, irmãos, os nossos filhos vão ver em nós, eles precisam ver em nós. É por isso que é ensinar no caminho, caminhando com ele. E a última coisa é muito interessante desse texto, diz assim, ó, o que o pai faz, o filho também faz. Olha isso aqui, o que o pai faz, o filho também faz. Ou seja, pais que fazem grandes coisas, pais que fazem coisas grandes, levarão os seus filhos a fazerem coisas maiores. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras, as mesmas obras que eu fiz e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, quando um filho ele é ensinado, ele é discipulado pelo pai, se você foi grande, seu filho será maior do que você. O seu teto é o piso dos seus filhos. Os seus filhos devem estar construindo sobre algo seguro, sobre algo, um firmamento seguro, sabe? Para fazer obras maiores. Você às vezes, a gente às vezes fundamenta de forma fraca, porque olha apenas para aquilo que nós vamos construir. Ei, irmãos, os seus filhos vão construir obras maiores do que as suas. Então prepara bem o fundamento. Os nossos filhos vão continuar aquilo que nós começamos, amém? Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Pior do que ser órfão é ser órfão de pai vivo. E tem muitos filhos assim, órfãos de pais vivos. Seu pai está vivo, mas ele nunca ligou para você. Seu pai está vivo, mas ele nunca se importou com você. Seu pai está vivo, mas você nunca teve amor de pai, palavra de pai. Você nunca teve, sabe, conforto, segurança de um pai. Sabe, a orfandade, irmãos, ela gera muitos distúrbios, traumas na vida das pessoas, dos filhos, né? A figura do pai, ela é importantíssima na formação psíquica da pessoa, emocional da pessoa. Eu queria convidar você, pai, a entender, meu irmão, que você não recebeu filhos. Deus não deu a você essa dádiva de gerar filhos apenas para você brincar com eles. Não, como é bonitinho. Essa coisinha, olha aqui, ó, essa coisinha bonitinha vai crescer um dia e ela pode transformar-se num bandido,
no estuprador. Pais que têm filhos, ele brinca de família, brinca de educar. Eu pergunto, os estupradores que tem aí fora, não são filhos de alguém? Filho de alguém que não educou, filho de alguém que não ensinou, filho de alguém que não corrigiu, filho de alguém que foi ausente, que não deu amor para os seus filhos, filho de alguém. Toda a história de um bandido todo bandido tem uma história por trás, irmãos. Então a sociedade está assim por quê? Porque falta tudo isso, sabe? Há coisas, irmãos, que somente um pai pode liberar na vida de um filho. Somente um pai pode liberar na vida de um filho. E aqui eu digo para você, encerro. Identidade, repita comigo, diga identidade, proteção, limite, herança e destino. Isso são coisas que é o pai que libera. Pais saudáveis, irmãos, fortes, vão produzir identidade firme nos seus filhos. Jesus sabia quem era, ele disse assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Aí diziam: Jesus, se tu és o filho de Deus, ele disse: não, para com esse papo aí, eu sou o filho de Deus. Não vem com esse papinho de se você é, não, eu sou filho de Deus. Quantos sabem que é filho de Deus aqui nessa noite? É identidade formada, irmãos. Então, se você sabe que você é filho, você tem uma identidade formada, proteção. Filhos que crescem com proteção, eles sabem, ele não vive querendo matar todo mundo, querendo se defender, sabe, tudo que fala é puxa a espada para matar as pessoas. Não, ele sabe que tem alguém que defende ele. Ele sabe que tem alguém que é por ele, então ele não fica o tempo todo querendo se autodefender, não, ele sabe que tem alguém por ele, e gera esse sentimento de confiança na pessoa.